Gente, boa noite a todos que estão aqui presentes, nos nossos estudos de quarta-feira. É uma alegria estar aqui novamente, né, trazendo o tema da pedagogia espírita, nesse percurso que a gente está fazendo aí, né, a respeito dessa praxis, né, desse desenvolvimento espiritual que a gente tem, né, como prática dentro do espiritismo. Queria agradecer a oportunidade, né, do projeto de continuar com os estudos e vamos dar continuidade ao que a gente estava falando aí já tem 2 meses, né? Nós já estamos no terceiro estudo. O que eu trouxe hoje eu coloquei como título de Rivail a Kardec, o transcorrer pedagógico da alma. Esse transcorrer pedagógico da alma, essa expressão, ela foi trazida pela Dora Encontre, justamente no capítulo do livro, né, de Pedagogia Espírita, que ela justamente vai falar desse percurso, né, de Riveio ao pseudônimo Kardec, né? Então, assim, do começo né, da vivência dele até ele ter esse pseudônimo e se tornar, né, o grande codificador, né, da doutrina e trazer essa vivência, essa prática pedagógica dele, né, para a doutrina espírita, que tem muito a ver com a pedagogia de Jesus. Né? Ele deve ter sido pensado a dedo, assim, lá no plano espiritual, trazido para cá para poder fazer esse trabalho que ele desenvolveu com tanta... Peraí, gente, meu gato. Com tanto primor. Pode ir, Valerinha. Né, o nome de Riveio é Hipólite Léon Delisarde. Riveio ou Rivaux, em francês, né? A gente às vezes até fala Rivail, né? Quem era essa pessoa antes de se tornar Allan Kardec, né? O responsável pela codificação espírita, né? Ele foi um pedagogo francês. Ele nasceu em Lyon, na França, e ele teve uma vida até interessante, porque tem uma produção muito intensa, mas uma vida muito breve. Né? Morreu, não para a época, mas para a gente hoje, eu fazendo minhas contas, foi com 45 anos, muito novo, né? Para uma produção tão intensa que ele teve nesse período de vida dele, adulta. Né? Ele foi uma pessoa que vem de uma orientação religiosa católica, né? A origem da família, eu até coloquei assim, é uma família nobre, porque o pai era juiz, mas no contexto histórico em que ele se encontrava, esse contexto de nobreza já não cabia mais. Né? Então, assim, eu acho que seria mais adequado uma família tradicional, né? Uma família que tem uma linhagem de pessoas que veio da nobreza, muito tradicional, morava no palácio, falava várias línguas, foi muito bem educado, falava várias línguas, e aos 10 anos, né, ele foi enviado para estudar na Suíça, como acontecia com os nobres da época, né? E justamente ele foi para Verdun, né, na Suíça, que era onde era a escola do Pestalozzi, né? Era o Instituto de Educação, que foi fundado por Pestalozzi, né? E ele permaneceu lá até a fase adulta, em que ele se tornou um pedagogo. Então, ele foi discípulo de Pestalozzi, então ele carregou consigo toda a sua vida enquanto pedagogo, e depois, transcrevendo a codificação e a organizando, ele traz nos seus trabalhos toda essa filosofia de Pestalozzi, né, que ela vai ao encontro da pedagogia de Jesus, né? Pestalozzi era católico, né, de uma linhagem mais ortodoxa, né, porque está na Suíça. Então, ele incorpora, a gente vai ver isso mais para frente, no texto, nos comentários dele, justamente esse aparecimento, né, dessa ideia, dessa pedagogia do amor que Pestalozzi cunhou, que trouxe Jesus para a prática educativa das crianças na época, porque a gente tem que ter também como ideia que o conceito de criança e de educação na época era muito diferente do que é hoje. Então, o que acontecia? Pestalozzi, ele realmente rompeu, ele quebrou com a prática pedagógica da época, né, trouxe novas ideias e novos métodos de atuação, né,
baseado muito na vivência e no que Jesus trazia, né? Ele mesmo diz isso, e trouxe uma nova perspectiva para essa educação, né? Para além da educação somente instrutiva, mas para uma educação integral e para além da vivência corpórea, e sim de uma vivência mais moral e espiritual do ser, ele transcendendo essa vivência corpórea, né? Aí eu trouxe uma citação, né, de Riveio, que ele fala: a instrução de uma criança não consiste apenas na aquisição desta ou aquela ciência, que seria meramente instrucional e intelectualizada, mas no desenvolvimento geral da inteligência, que é o que nos diz Pestalozzi. A inteligência se desenvolve na proporção das ideias adquiridas, e quanto mais ideias se tem, mais apto se é a adquirir novas. Então, quebra-se com aquela ideia de que as crianças, né, são espíritos vazios, espíritos zerados, e que aqui vamos depositar, né, ideias e coisas novas, né? Já traz essa ideia de que nós somos um banco de um arquivo, né, de vivências e de coisas que estão aí latentes, e que nós só vamos agregando a esse arquivo que a gente já traz, no caso do espiritismo, né, de outras existências. Pode passar, Valerinha. Eu resgatei do nosso outro estudo, eu trouxe Pestalozzi porque eu estava com a preocupação de quem não viu o estudo ficar um pouco perdido. Isso mesmo, ó. Hoje está difícil. O povo está gritando desde mais cedo. Eu resgatei do estudo do mês passado a concepção de educação de Pestalozzi, com medo de ter alguém que não viu. Inclusive, eu convido a ir lá na plataforma do Religar e assistir o estudo, que foi só sobre Pestalozzi e a sua pedagogia do amor, porque senão a pessoa ia ficar muito perdida se ela não conhece Pestalozzi, não conhece a proposta, quando eu for fazendo esse paralelo de Kardec com a doutrina, né? Então, a educação na concepção de Pestalozzi, né, qual que era a base? Né? Um desenvolvimento completo, mas que não era só o desenvolvimento intelectual e científico, né? Envolvia as faculdades físicas, afetivas e psicológicas. Eu até citei que era um período de guerras, muitas crianças abandonadas. Então, assim, ele acolhia aquelas crianças como um pai, para além a escola era para além só do ensino intelectual, mas de todo um acolhimento de amor ali, para que o sujeito ele consiga se recompor enquanto humano e florescer aquilo que ele tinha de melhor, né? A partir do amor, né? A partir do momento que ele dava amor, ele conseguia fazer com que essa vibração, né, ela gerava outros movimentos dentro da pessoa e contribuía na questão da intelectualidade, principalmente na questão moral, no aprendizado, na relacionamento social entre os sujeitos, né, para que tenha uma sociedade melhor, porque realmente é uma sociedade de guerra que eles viviam na época. E isso integrava as 6 dimensões humanas, né, que seria cabeça, coração e a mão, levando em conta que a mão é o fazer, né? Eles têm enquanto concepção que o aprendizado ele passa pelo fazer, não só o ler, não só o estudar, mas o executar é importante para esse assentamento e essa elaboração, né, do aprendizado, né? O objetivo final é o quê? Uma formação tripla, intelectual, física e moral, aliada ao amor na educação. Pestalozzi, enquanto católico, né, enquanto a sua origem católica, né, ele resgata a pedagogia de Jesus e todo aquele ensinamento que Jesus, né, deixou aqui no seu evangelho. Então, em suas obras, né, ele se refere constantemente ao evangelho de Jesus, né, para ele, né, é aquele que despertou o germe divino em si, né, cuja luz brilhou, né, e pode despertar essa essência divina. Eu até lembrei que a gente sempre fala, né, deixa brilhar a vossa luz, né, exatamente isso, né, o evangelho de Jesus no processo educativo,
é justamente com que a gente faça com que cada um, aquela criança que está sob a nossa responsabilidade, e aquele jovem, e até nós mesmos, façamos com que brilhe a luz interna que tem dentro da gente, né, enquanto espírito em processo aí de evolução. Eu trouxe também a origem da palavra educar, né, que vem do latim. Por quê? Há uma discussão muito grande, principalmente, né, nesses tempos nossos mais contemporâneos, do que é educar e do que é instruir. Né, que, não é nosso papel educar, é nosso papel instruir, nós temos que, para além de instruir, nós temos que educar também. Né, o que seria o educar? Né, até onde é o limite do educar? E de quem é esse papel? Então, eu resgatei a origem da palavra educar, né, que o termo latino educare é composto pela união do prefixo ex, que significa fora, e ducere, que quer dizer conduzir e levar. Então, direcionar para fora, levar para fora, né? Ela é empregada no sentido de preparar as pessoas para o mundo e viver em sociedade, ou seja, conduzi-las para fora, e aí que eu achei interessante, para fora de si mesmas, mostrando as diferenças que existem no mundo. Né? Hoje, o conceito de educar ainda é o conceito de repositório. Né? Quando se fala educar, as pessoas têm muita ideia assim, eu vou colocar a educação nele, eu vou colocar o bem, né? Inclusive, assim, a gente tem ideia do que o educado é aquele que é bonzinho, é aquele que fala bem, é aquilo que eu coloquei. E, na verdade, o significado, né, aí da raiz é aquilo que eu vou tirar, eu vou conduzir para a sociedade. Então, é aquilo que eu tiro de mim e conduzo para a sociedade. Eu, comigo mesmo, e as minhas vivências e as minhas experiências, né, passadas, né, e começo a perceber o que tem de mim em relação ao mundo, e eu vou equalizando isso. Eu achei o contexto muito interessante de trazer, porque a pedagogia espírita e o espiritismo, ele trabalha com essa ideia de educação. Quando eu vou me educar dentro da doutrina, apesar da gente estar lendo e absorvendo informação, na verdade é um processo contrário. É eu lendo, elaborando, e de dentro de mim eu já tiro aquilo que já está no meu inconsciente, no meu subconsciente, porque eu já carrego isso de outras existências, né, de outras vivências. Eu me educo, né, para eu direcionar para a sociedade e balizar as diferenças que existem entre eu e ela, né? E, seguindo o Evangelho de Jesus, onde que está aí o que seria moralmente correto ou não correto? O Riveio, gente, né? Ele, enquanto pedagogo ainda, sem conhecer doutrina, né, sem o espiritismo ainda cruzar o caminho dele, ele foi um pedagogo muito famoso na França, ele editou vários livros, né, e ele tem um curso de aritmética, apesar de ser um curso de matemática, né, que dentro desse curso, o que ele faz? Ele faz uma relação de itens que seriam princípios adequados a uma educação no olhar pestalozziano, porque Pestalozzi também tem as suas diretrizes. Essas diretrizes aí, eu peguei a fonte da Bíblia do Caminho, está lá na Bíblia do Caminho, quando vocês pesquisam por Kardec, está lá no anexo 1, né? E ele traz para dentro da doutrina, né, esses conceitos que ele já trabalhava e ele já acreditava enquanto pedagogo. Né? Então, a codificação, a gente vê nas linhas e nos comentários esses princípios que ele traz e que ele acredita que são princípios importantes para a prática pedagógica, para a educação de um jovem. Né? Então, o primeiro, cultivar o espírito natural de observação das crianças, dirigindo a atenção para os objetivos que a cercam, respeitar a criança, né? Respeitar o processo em que ela se encontra, não tentar fazer com que ela vá além dessa maturidade em que ela está,
Cultivar a inteligência, observando o comportamento que habilite o aluno a descobrir por si mesmo as regras. Proceder sempre do conhecido para o desconhecido, do simples para o composto. Evitar toda atitude mecânica, levando o aluno a conhecer o fim e a razão de tudo que se faz. Conduzi-lo a palpar com os dedos e com os olhos todas as verdades. Esse princípio forma, de algum modo, a base material desse curso de aritmética, que é o saber fazer, né? Não é só o estudar, mas se eu não coloco em prática e não faço, eu não consigo sedimentar aquele princípio, né? Ou aquele aprendizado. E só confiar a memória aquilo que já tem aprendido pela inteligência. Aí volta de novo, não é só o aprender e o ler e o estudar. Se você não vivencia, você não memoriza, né? Você não consegue imprimir na sua alma a verdade que você está estudando. Enquanto pedagogo e seguidor de Pestalozzi, né? Dentro da sua prática pedagógica enquanto professor, chegou determinado momento da vida que o espiritismo atravessou o caminho de Rivail. E por que Allan Kardec, né? A gente que é estudioso já sabe que ele adotou um pseudônimo, ele era um pedagogo muito famoso, e ele adotou um pseudônimo porque ele também já sabia que ele ia sofrer muito ataque, porque ele era um homem, querendo ou não, ele era um homem das ciências, né? E ele, aí eu fui trazendo, né, dentro do trabalho que ele apresenta, algumas coisas que a gente vai ver que, assim, ó, Pestalozzi está aí, a ideia de Pestalozzi e Jesus está aí, nesses trechos que ele vai analisando e vai inserindo, né, conduzido pelos os espíritos que acompanharam, né, o desenvolvimento de toda a obra. E é interessante que quando, quem conhece a história, quando começam a aparecer os fenômenos das mesas girantes, e aí que eu acho que é legal, assim, eu acredito que se Kardec não fosse discípulo de Pestalozzi, ele não teria tido a postura que ele teve de, no momento, primeiro, de observar, que é o que está lá, um dos princípios, observa, né? Antes de você falar assim, não, antes de ir direto, ele não foi direto e acreditou de cara, né? Ele traz, quando a gente lê, né, todo o processo como se deu, você percebe aí, quando você conhece, né, os princípios pestalozzianos, justamente que ele andou por aí, né? Ele não foi de cara, né? Ele pesquisou, ele fez estudos, né? Ele observou muito. E isso tem muito de Pestalozzi, né? Tem muito de você parar, olhar, refletir, digerir, para depois começar esse processo de intelectualização, né? De toda a doutrina. Volta, por favor, o Valerinha. Aí eu trouxe uma citação que todo mundo conhece dentro do Espiritismo, que é Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. E é interessante porque, se a gente pensar na pedagogia de Pestalozzi e pensar em Allan Kardec enquanto discípulo, e pensar que é uma educação que a base dela é o amor, e que Jesus também traz como princípio educativo o amar, a gente entende por que amar primeiro, né? Amai-vos primeiro, instruí-vos depois. Porque de nada adianta a instrução, de nada adianta eu ler, eu saber, eu entender, se eu não consigo imprimir dentro de mim o amor pelo outro. Você só consegue sedimentar e reformular e crescer a partir da concepção educativa do amar, né? Então, a gente faz o caminho contrário, a gente quer estudar, saber para depois amar. E o processo é inverso, é amar para depois instruir. Porque o amor é o que transforma, né? O amor, ele é o que traz a renovação do sentimento, né?
a renovação, o reelaborar daquilo que já está consolidado. Muitas vezes, a instrução já está consolidada, mas é o fato do amor chegar que vai fazer com que ela se transforme. Pode passar, Valéria. Aí já Allan Kardec, né, dentro da codificação, como que se deu a metodologia da codificação, né? O Livro dos Espíritos eram perguntas, ele acompanhava, é até interessante, gente, porque muita gente pensa que Kardec era médium. Muita gente pensa que Kardec é que psicografou os livros, e, na verdade, ele fez o trabalho de acompanhamento e sistematização. Ele não era o médium que recebia, né? Ou os médiums, que, na verdade, foi um trabalho feito de várias mãos. Então, em toda a obra, tem as questões, e ele, muitas vezes, ele faz embaixo ele faz as observações deles. E nessas observações, nesses comentários, é que eu fui tirando e vou trazendo, né, para vocês, onde que a gente encontra essa pedagogia pestalozziana no trabalho que ele fez, né, mostrando justamente que ele foi fiel enquanto discípulo de Pestalozzi, e fez um trabalho primoroso, né, na divulgação da doutrina e na pedagogia de Jesus. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 917, lá no final do livro, né, tem uma questão que trata a respeito, o assunto é o egoísmo, estão sendo comentados, né, fazendo perguntas a respeito do egoísmo, e após a pergunta, vem o comentário de Kardec, ele fazendo um comentário a respeito da resposta que o Espírito deu. Então, o Espírito fala, né, que uma das maiores chagas, né, da humanidade está com origem no egoísmo, né, e logo abaixo ele vem fazendo comentário, o comentário é até extenso, então eu grifei algumas observações que eu queria chamar a atenção, né, que ele diz assim: poderá ser longa a cura do egoísmo na humanidade, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela, que seria a causa, se obterá se o mal for atacado em sua raiz. Como que eu dou a cura desse ataque pela raiz? Essa cura é dada, aí ele começa, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos. Então, olha aí, rompendo com essa educação que na época, e até hoje ainda né? Essa educação só do racional, só do corpo, só da razão, né? Não é essa educação de homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. Então, ele traz aí essa extrapolação isso era uma tendência da época, né? Só que você tem que sabedor e conhecimento da razão e da ciência. Mas sim o quê? Tem que ser um conhecimento da moral. Uma evolução moral, né? Um aprendizado que vai ter E ele completa: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Né? Só a partir da reforma do espírito, que muitas vezes já traz a raiz, né? Que aí, no caso, o egoísmo, né? Que já traz dentro de si muito dessa chaga humana, como é que se dá a educação? Como é que se dá o melhoramento, né? E para acabar com isso? Através do progresso moral, que seja a partir de uma educação que não seja uma educação racional, mas sim uma educação que do amor, do crescimento do sujeito enquanto um homem de bem. Aí ele continua explicando, né, quanto a se conhecer a arte de manejar os caracteres, tomando caracteres aí enquanto características e qualidades, né? Ele fala: essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, basta o conhecimento da ciência,
a gente volta em Pestalozzi, que Pestalozzi falava, né? Era o intelectual, era o saber fazer, o físico e o moral. Então, olha como é que ele retoma Pestalozzi aí. Muito tato, muita experiência e profunda observação. O fazer, o moral, né? E a questão da experiência e do aprender. Então, ele retoma essa ideia, né? Dessa educação completa, dessa educação que vai para além só da ciência e do aprender intelectual, que ela é muito mais complexa do que se pensava, né? Que era só, vamos ensinar. Eu até lembrei, eu estou assim, gente, quem aqui, eu acredito que a maioria aqui, não sei se todo mundo é de berço espírita, quem já passou pela catequese, como é que a gente aprendia os 10 mandamentos? A gente fazia o quê? A gente decorava. Não era assim na catequese? Não sei se é hoje, mas assim. Mas a gente decorava, se eu perguntar, ninguém sabe de cor. Decorava os 10 mandamentos, gente. Quer dizer, olha essa ideia, só assim, é do intelectual. Crivou na mente, veio até aqui, mas não caiu no coração. Por quê? Porque não teve o fazer, não teve o exercer. A vivência é importante para a consolidação, não só do intelecto, mas para crivar na alma. É a experiência do espírito que faz com que o aprendizado fique cravado na alma, né? Não só o intelectual. E eu lembrei da catequese, assim, a gente ficava decorando os 10 mandamentos. Na verdade, a gente tem que aprender, mas vivenciar, porque se você vivencia, você acaba que você consolida, né? O espírito consolida e leva isso, né? Pode passar, Valéria. Um outro exemplo também, né, que nas pesquisas que eu fiz, no livro dos médiuns, né, gente, na questão 28, capítulo 3, Kardec vai tratar do método. O que é isso? São várias, ele vai falando várias maneiras, né, de se trabalhar com o espiritismo, né, de se trabalhar a doutrina, de se trabalhar reuniões, e chega um momento que ele vai falar como seriam assim, os vários tipos de espíritas ou não espíritas. Ele cita, ele vai falando de várias características de humanos e de sujeitos que se encontraram, né, com a doutrina, e ele observou como é que as pessoas reagem. Então, ele vai falando, tem espíritas assim, tem espíritas assado, tem o não espírita, tem aquele que não acredita, tem o que rebate, né? E dentre esses vários exemplos que ele traz, né, ele fala, há entre esses vários, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Então, olha bem, dentro de todos esses tipos de pessoas, né, que conheceram o espiritismo, entre aqueles que não acreditam, que criticam, e aqueles que seguem a doutrina, tem aqueles que eles não se contentam só em admirar, né, como aquele que a gente for pensar, né, em termos de religiosidade, que é aquele que só idolatra, ou aquele que só lê a Bíblia, ou aquele que só lê sobre a doutrina, né, ou aquele que só estuda a doutrina. Mas há aqueles que o quê? Pratica, e a partir dessa prática, começa a elaborar e aceitar as consequências, e a vivência faz com que ele tenha esse aprendizado, esse aperfeiçoamento moral. Né? Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso. Né? O fazer aí, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança,
porque a convicção que nutrem os preserva de pensar em praticar o mal. A caridade é em tudo a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Jesus, né, na sua passagem por aqui, ele sempre retomava, né? Várias vezes ele foi interpelado por várias pessoas, a gente tem vários exemplos no Evangelho de pessoas, como é que eu faço para poder ser um cristão, ser como você e te seguir? A resposta de Jesus é sempre a mesma, vem comigo, né? O vem comigo é, venha praticar, venha agir, venha fazer, né? Venha exercer esse aprendizado, né? Na prática, para que você comece o quê? A ser convencido de que você tem toda uma evolução e que você vai crescer e vai chegar comigo. Né? Aí, exato, e esse que ele fala, esses são os verdadeiros espíritas, os espíritas cristãos. O que seriam os espíritas cristãos? Aqueles que realmente colocam em prática, né, a moral de Cristo, né, o aprendizado que vai fazer com que sejamos moralmente elevados e vamos chegando cada vez mais perto da perfeição, né, enquanto espíritos errantes que estamos aí. Pode passar, Valerinha. Ainda no livro dos médiuns, estou de olho no horário, ainda no livro dos médiuns, na questão 350, ele traz, falando, né, se o espiritismo, conforme foi enunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas. O que acontece, gente? Lá no final do livro dos médiuns, eles trazem, eu não estou com o livro aqui, várias entidades vão citando textos, vão falando, né, trazendo textos. E esse é um deles. O que ele traz? Ele fala assim, o que se verificar gradualmente, pouco a pouco, é consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Quando ele fala aperfeiçoamento aí, ele não está trazendo um aperfeiçoamento intelectual. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz com que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes. Né? Ou seja, se você não age, se você não faz, de nada adianta você conhecer o espiritismo, né? Se você estar ali na doutrina. E ele ainda completa, mais humilde e paciente na adversidade. Né? Se você não crê na existência dos espíritos, e essa crença, esse estudo, esse acompanhamento, essa vivência, não faça com que você evolua enquanto espírito, ou que você consiga domar, né, as suas falhas, ou torná-las melhor, de nada adianta. Né? E é interessante que ele ainda traz um monte de exemplo, né, de coisas que nós sempre fomos, né, nas nossas existências aí, né? Hoje nós não somos mais, não. Né? De que serve o avarento ser espírita, se continua avarento, sabendo, né, dentro dos ensinamentos de Jesus, né, as consequências, né, e os vários exemplos que ele traz, ao orgulhoso, se conservasse sempre cheio de si, ao invejoso, se permanece dominado pela inveja. Assim poderiam todos os homens acreditar na manifestação dos espíritos e a humanidade ficar estacionada. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Né? Então, assim, ele deixa bem claro, aí, ele traz para dentro da doutrina essa ideia de que não é só o aprender, mas é o aprender e praticar, e fazer com que esse aprendizado seja um motivo de melhoria, né? Um motivo de crescimento. Pode passar. E o interessante é que dentro desse conceito de educar, ele traz a questão do educar com profundidade. Não é só o ensinar,
né? E isso já vem, quando a gente veio fazendo esses estudos, essa ideia de educar com profundidade já vem sendo preparada há mais tempo, né? Desde lá dos gregos. Por quê? Porque se a gente, enquanto um espírito, né, que segue e que passa por várias encarnações e que vai sendo imprimido, né, no nosso perispírito, né, e nós vamos levando o que nós aprendemos, se a gente toda vez ficasse só na questão do esquecer e aprender, ou do repassando aquilo que a gente sabe, tentando só consolidar aquilo que está no raso, a gente não tem uma evolução. E o profundidade, o que traz Kardec para a gente? É justamente essa questão de você não só ir a fundo, né, mas de você dividir, retalhar e dentro da minúcia você aprofundar. E eu trouxe essa citação justamente em relação a isso, porque ele fala assim: os meios próprios para se educar a juventude são uma ciência bem distinta de que você deveria estudar para ser educador. Então, ainda lá atrás, no início do século XIX, né, já tinha essa ideia que o educador ele está para além de ser um mero instrutor, né, de ser para além do repassador de ciências. Né? E por que se estudar medicina como se estudaria para ser um médico? Um médico, ele não pode ficar no raso. Se ele fica no raso, ele não domina a medicina. Né? É um sistema, quando o médico ele estuda o ser humano, é um sistema amplo, vasto e complexo, que ele tem que, além de dividir, ele tem que ir a fundo em cada parte do sujeito enquanto objeto de estudo dele, né, enquanto humano biológico. Então, ele traz essa ideia, né, de que educar para a juventude, né, é muito além de você só ensinar, mas de você olhar aquele sujeito que ele é uma cabeça que pensa, ele é um espírito que é errante, que está vindo, né, de se aprimorando em várias, né, reencarnações, né, e fazer com que essas peças e que esse ensinamento se encaixem, né, tanto em espírito, para um crescimento moral, e tanto em intelectual, para o bem aproveitar desse crescimento moral. Porque de nada adianta, né? Uma pessoa muito boa ou de uma virtude muito grande que ela traz, se ela não consegue, né, na sua infância e na sua juventude, é o educar, ser tirado de dentro dela, ser burilado de dentro dela por um adulto, por um educador, por um evangelizador, né, ou através da doutrina, né, que ela estude, que ela vivencie, o que ela tem de bom, o que ela traz para a sociedade de bom e de crescimento moral. Eu trouxe para aprofundar, para quem tiver interesse, né, 3 obras. Eu até achei interessante que uma delas é editada pela FEB, eu estou sendo praticamente o título que eu dei sem conhecer. A Dora Encontre, ela é eu já falei, né, uma das maiores pesquisadoras de pestalose no Brasil. Então, ela tem vários livros sobre Allan Kardec, em função até dos estudos de pestalose. Dentro da doutrina, gente, Kardec, ele enquanto pedagogo, ele editou os cadernos, chama, eu até anotei, ele chama textos pedagógicos. Esses textos eles não eram conhecidos no Brasil, eles trazem muito da pedagogia espírita, né? E a Dora Encontre, ela encontrou em Paris, na Biblioteca de Paris, ela encontrou esses textos, então, junto com o pesquisador lá, ela traduziu para o Brasil, e ela trouxe esses cadernos pedagógicos, em que Allan Kardec ele fala muito, né, dessa questão pedagógica,
e fala muito dessa aplicação, né, da pedagogia espírita, né, da pedagogia pestalozziana dentro do espiritismo. E um outro livro também, para quem tem interesse em aprofundar, que é um livro que eu não conhecia, é um livro até editado pela FEB, os outros são da editora Comênios, que é Allan Kardec, do O Educador e o Codificador. O que é interessante, gente, o que acontece para além, né, de trazer Pestalozzi para a doutrina espírita? Kardec, ele vem consolidar aquilo que já vem sido falado há mais tempo, né, do espírito transcendente, dessa ideia de que para além ainda mais na época que eles viviam, né, da ideia de que para além do corpo e desse iluminismo, do positivismo da época, né, dessa questão de liberdade, tem algo aí que transcende, né, e esse transcender aí, ele é inerente ao ser humano, e que a sociedade, ela só vai conseguir evoluir enquanto sociedade, e na época isso era muito importante, porque era um período de grandes revoluções, né, saindo da Idade Média, de grandes revoluções, de grandes expansões, principalmente na Europa, em que se estava muito voltado para o racional. Estava muito voltado para a ciência, para o desenvolvimento, né, da ciência. E ele traz a doutrina, né, e a codificação, ela vem no momento para justamente trazer uma outra visão para o ser humano. Né, trazer uma outra visão assim, não, peraí, tem mais coisa aí. Né, você é muito além desse positivismo que você está vivenciando dentro dele. E é interessante esse movimento, porque se nós tomarmos até os dias de hoje, apesar de eu acreditar pessoalmente que a pedagogia espírita, né, e espiritualista, em termos mais abrangentes, ela é a pedagogia do futuro, a gente foi tomado por uma ideia positivista de educação que ela tem que ser quebrada. Né? E a gente já viu aqui também, né, e eu vou até retomar nos próximos estudos, quando a gente pegar mais a questão da pedagogia espírita no Brasil, que Emmanuel traz isso para a gente. Né? A gente não vai ainda encontrar uma escola, né, que vai ensinar as nossas crianças essa praxis tão completa, né, desse equilíbrio entre mente, o fazer e o desenvolvimento espiritual. Isso começa na nossa casa, enquanto as crianças pequenas, né, ainda nesse processo muito, muito arraigado, né, ao mundo lá ainda espiritual, né, muito arraigado, e que assim, que a gente não pode esperar chegar na escola. Eu acho até interessante que já tem um processo aí de cada vez mais, na sociedade, as crianças chegarem à escola. Né? O Kardec chegou à escola com 10 anos de idade, né? Apesar dele ser de uma família nobre, e ele já tem um processo educativo anterior. Mas se ele chegou aos 10 na escola de Pestalozzi, imagina a grande massa quando que chegava e se chegava. A gente chegou na escola aos 7 anos. Nós somos uma geração que começava a escolarização aos 7 anos. As crianças hoje cada vez mais novas, hoje 4 anos já é obrigatório estar na escola. Se nós pensarmos enquanto espíritos, crianças de 4 anos ainda estão bem ligadas ainda ao plano espiritual. Então, a educação, essa pedagogia, essa praxis espírita, a gente não pode esperar a escola fazer por nós, não. Nós temos que levar os nossos jovens, quando eles chegam lá, preparados, para que a educação tenha realmente o conceito que eu trouxe aqui no estudo, que é o educar como aquilo que eu tenho dentro, eu coloco para fora e comparo com aquilo que eu convivo na sociedade, que seja essa educação, e não que eu leve, né, a minha criança e os nossos jovens para buscar, né, de fora para dentro, né, e assim, nós, enquanto espíritas,
conhecendo, né, como se dá essa prática, eu acho que assim, é importante a gente ter não só o conhecimento, como diz Kardec, mas ficar atentos ao fazer, ficar atentos ao executar o conhecimento que a gente tem tá tendo essa vivência dele, né? E assim, a gente tem que lembrar também que dentro da doutrina, muita gente talvez não concorde comigo, mas eu acredito que uma das tarefas mais importantes da casa espírita é a evangelização, porque é ela que molda aquele sujeito que está chegando. E é esse sujeito que está chegando que vai até a vida adulta, né, enquanto idoso, enquanto um sujeito maduro, levar a doutrina e o evangelho de Cristo para frente. Né? Então, se a gente fica esperando, espera ficar mais espertinho, espera ficar mais inteligentinho, né? Ou, não, a gente acha que a criança não dá conta. Né? E ele traz aí a chave, ó, vivência, né? Fazer a criança vivenciar. Durante o estudo, eu achei muito interessante. Rodrigo, depois eu vou ler, Rodrigo, porque senão eu perco o raciocínio. Sabe o que eu achei interessante enquanto eu fazia o estudo? Se a gente pegar dentro da doutrina, dentro da evangelização, todo mundo trabalha, não tem evangelizador que nunca trabalhou com a parábola da pesca maravilhosa. Né? Então, conta a parábola. Gente, se a criança vai vivenciar a parábola, você vai botar o menino para pescar, ele nunca mais vai esquecer o ensinamento dessa parábola. Na verdade, ele nunca mais vai esquecer a parábola na vida dele. Porque justamente é o que Kardec traz para a gente. É o vivenciar que fica impresso no nosso espírito. Né? É o você reviver aquilo ali, o ensinamento de que Cristo traz para a gente. Né? Quando você quando você revive, aquilo ali é um ato que o amor aflora. E quando vem o amor, é impresso na alma e não sai mais. Então, não é só o contar, não é só o ouvir dizer, não é só Jesus falou, mas vamos fazer como ele fez, né? Para que realmente fique impresso, né, no perispírito das nossas crianças, e quando elas forem crescendo e se tornando adultos, a gente consiga fazer com que nós temos uma humanidade menos egoísta, né? O que ele falou lá, né? No livro dos médicos, menos egoísta, menos avarenta, né? Menos incrédula, porque está impresso aqui dentro, né? E cada vez, quanto mais amor, mais a gente vai desenvolvendo e mais a gente vai crescendo espiritualmente. Então, vamos nós, enquanto adultos, né, fazer com que chegue às nossas crianças a verdadeira prática do espiritismo, que é a vivência, né, de tudo que Jesus trouxe para nós no Evangelho. Eu queria agradecer a oportunidade do estudo. Eu vou encerrar, até para ler o que foi colocado aqui no chat, porque eu não consegui acompanhar. E se alguém quiser fazer algum comentário, deixa eu só ver aqui, Rodrigo, o que é aqui? Vejo quase que impossível a mudança da pedagogia nas escolas, a depender daqueles que têm por dever o progresso do ensino no Brasil. Acho que essa mudança vai se dar mais para frente. Rodrigo, eu sou pedagoga, eu estou na educação, é o que eu falei, a mudança ela já vem, eu acho que o grande primeiro passo é as crianças cada vez mais cedo na escola, sabe? Eu acho que essa vivência na escola mais cedo já é uma grande oportunidade de elas terem uma prática educativa, mesmo que a escola pública ela é laica, né? E que se ela vai para uma escola confessional, né, dependendo da doutrina, da linha da escola, ela vai ter uma vivência de acordo com a linha pedagógica da escola. Por que Emmanuel, eu não sei se você acompanhou os primeiros estudos, Emmanuel deixa claro no Consolador, né, a primeira escola da criança é o lar. Por isso que a gente não pode deixar para chegar na escola. Né? É antes.
Até porque ela, na escola, vai ser um objeto de transformação. São eles que vão fazer a transformação, não é a gente não, gente. Essas crianças que estão chegando, que já levam em si o germe da doutrina espírita dentro de si, que já de casa, né, já está levando ali, já está aprendendo, ela chega na escola enquanto ela doutrina até o professor. Ela já chega na escola, ela já leva aquilo ali. Então, é eles que serão objetos de transformação. Por isso que eu falo, não é de cima para baixo. Não é, a gente não pode querer que a escola venha fazer essa transformação. É a gente, enquanto adultos, conhecedores da doutrina, dentro da doutrina. Gente, tem muito espírito que tem vindo por aí, né? Que vai fazer essa transformação, porque eles, preparados, né? E eles, com essa vivência, eles, gente, entre os coleguinhas, o ambiente da escola, ele é transformado. E a gente tem que lembrar que ali tem uma espiritualidade que está amparando, né? Tem a espiritualidade amparando ali. Então, assim, eu acho que essa transformação já se deu, sabe, Rodrigo? Ela vem a contar gotas, mas eu vejo que já tem esses movimentos, sabe? De uma educação transformadora e não uma educação só bancária. É lógico que nós temos toda a questão assim, da formação do adulto, né? Mas os movimentos que a gente vê enquanto educação, enquanto escola pedagógica, muito resgate, né, de filósofos e de pedagogos lá de trás, que já traziam isso, pós-Pestalozzi, né, mais modernos, que já estudaram Pestalozzi, que já traziam isso, né, enquanto prática pedagógica. Eu acho que vai mudar, sim. Não acho que é tão rápido, mas, assim, para quem está dentro, eu já vejo alguma transformação, sabe? Mais alguém quer completar? Eu vejo que isso também não vai ser rápido, não. Ainda assim, por causa vamos colocar assim, da situação que a gente vive hoje, do contexto e das dificuldades que a gente encontra no dia a dia para a gente levar adiante a vida, né? Assim como assim, a vida da grande maioria dos brasileiros que hoje está passando dificuldades, passando fome. Por que acontece? A mudança que você fez aí, essa mudança precisa de um contexto mais firme, entendeu? Que a gente não tem hoje. A gente não tem uma base hoje em que a gente possa colocar as nossas crianças com segurança para aprender as coisas. Elas não têm arroz para comer direito, elas não alimentam direito, elas não têm... Elas vivem violência dentro de casa. Não é isso? Você vê que o contexto que a gente vive hoje é difícil. Pois é, mas não é só hoje não, tá? Porque Jesus vivia no contexto e ele provocou uma revolução. Mas é o que eu estou te falando, assim, talvez por não estar dentro da escola, quem está fora tem uma visão diferente. Mas você quer ver uma diferença? Na nossa época, não se tinha merenda. A merenda era lanche. Hoje, é uma alimentação, é uma comida mesmo. Na nossa época, nós tínhamos um ensino religioso doutrinário nas escolas públicas. Hoje, já é uma educação para a ética e cidadania. A gente tinha ensino religioso, OSPB, educação moral e cívica, eu lembro. Isso. Hein? Vocês não vão me chamar de velho, não, porque... Hoje é cidadania. Na nossa época, a criança que era diferente não tinha acesso à escola. Hoje já é garantida a vaga. Então, assim, eu acho que tem um processo, apesar de a gente ter um contexto de violência muito grande, por isso, assim, que igual Kardec traz muito no texto, a responsabilidade do espírita, enquanto, assim, ele tem que perseverar. É o grão de mostarda, gente. Nós somos muito pequenininhos. Sim. A gente não pode pensar que, por sermos pequenos, nós não somos objeto de transformação.
porque senão a gente se perde. E se a gente se perde, a gente não consegue fazer com que... Ele até cita, acho que foi no Livro dos Médios, essa questão da jardinagem, né? O que é educar? Educar não é só colocar a plantinha, mas o jardineiro ele não tem que ir lá colocar a sementinha, mas vai lá, mexe, ajeita a plantinha, rega, olha se está tudo bem. É assim, tem que acreditar no processo, né? E a nossa encarnação, nós enquanto seres encarnados aqui, gente, é muito curto, né? A gente não vê assim, acho que às vezes a gente fica incrédulo, porque a gente não vê o que eles veem para além, né? A gente fica muito no agora, e a gente tem que acreditar que realmente é para frente. Talvez a gente não vê, mas o meu filho, o meu neto, né? E não esquecer de que é por isso que tem que começar em casa. Porque quando ele sai para o mundo, ele já sai carregando o germe do Evangelho de Jesus. E é ele que a gente semeia nele, e ele vai chegar lá e vai soltar a sementinha dele. Né? Ele vai ser lá a semente de mostarda lá que vai florescer, e vai soltar semente também. Vai ser o adulto de manhã que vai ser diferente de nós. Né? Por isso que, assim, isso é uma coisa que eu estou sempre repetindo. Não esperem, a gente fica muito preocupado em qual a melhor escola escolher para o filho. Não esperem a melhor escola. Façam essa prática pedagógica espírita dentro de casa. Por quê? Porque você está preparando não a criança intelectual, mas você está preparando o espírito eterno. E quando ele sair para a sociedade com uma base doutrinária e moral, ele vai fazer diferença. Gente, vocês podem ter certeza, ele vai ser um sujeito que vai fazer diferença diante de qualquer sociedade caótica que a gente tiver. A escola perfeita nunca terá, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, né, gente? Então, nós estamos num mundo de lutas também. A criança também, ela está num ambiente de muita luta, com vários espíritos ali também, cada um com a sua vivência e com o seu contexto. Mas se ele chega para a sociedade, porque esse é o papel da escola, enquanto seres encarnados, né, aqui. O papel da escola é fazer com que o sujeito aprenda a conviver de sociedade. Se chega no momento da gente soltar ele para a sociedade, com uma base doutrinária consolidada, com certeza ele vai fazer a diferença, mesmo diante de qualquer caos social que nós estivermos vivendo, né, como nós estamos vivendo atualmente. Mais alguém quer completar? Quer fazer alguma observação? A Rose colocou aqui, a educação é a responsabilidade de todos. Também durante o estudo, tem uma frase também que a gente ouve muito, para se educar uma criança tem que ter uma aldeia, né, gente? Ninguém educa uma criança sozinho. Né? É um pacto social aí, né? O pai tem que levar... Vamos pegar o contexto só da doutrina espírita. O pai tem que deixar a criança na evangelização. E ele também tem que participar e depois se perguntar lá, interagir com a criança, né? E aí, como é que foi? O que foi falado? Conversa, não deixa só o evangelizador depositar a atividade nela, não. Né? Tem que ter ali, você tem que ir lá e remexer a plantinha. O evangelizador ele foi lá e plantou, não plantou? Mas é o papel do jardineiro, em a gente, enquanto pai, remover a terra. Senão vai secar. Né? Senão fica lá, ó, jogou na pedra, jogou no meio do caminho. Né? A gente tem que estar removendo ali todo dia. Né? A Valéria também colocou alguma coisa. Aí que tá, muitos levam e só, não há diálogo sobre religião. Né? Não é nem religião, é diálogo sobre a vida, né? Sobre vivência, né? Para além da religião, né? Mas eu acho que é um diálogo sobre vivência mesmo. Porque o que foi dado? Ah, falou da pesca maravilhosa. Ai, o que falou? Traz para a vida. Será que nós estamos fazendo pescas abundantes aí, né? Então, a gente tem que remover a terrinha lá, ó, porque senão fica só além no intelectual, não parte para o coração, não cai, não vem o amor. A gente tem um papel muito importante
enquanto pais, na consolidação do Evangelho de Jesus e da doutrina no coração das nossas crianças. A gente não pode se furtar disso. Não é só deixar lá na evangelização e não tocar mais no assunto. Durante a semana, você vai aproveitando as experiências, né? As vivências que a gente tem. E a espiritualidade, ela é inteligente. Você começa a observar, ela traz para a vivência da gente naquela semana aquilo que a criança viveu na evangelização. Você começa a observar. Você pode ter certeza que vai casar. O que mais? Ah, tá. A Valéria colocou que falta espaço para as crianças e suas vivências. Isso aí é uma coisa muito séria, né? Inclusive, nas casas espíritas, a evangelização às vezes fica só no cantinho, né? Tem que ter espaço aí para a meninada botar para fora e vivenciar aí o evangelho. Mais alguém tem alguma colocação? Já são 9h05. Eu encerro, tá, gente, a minha apresentação. E, mais uma vez, agradecendo pela oportunidade. Com você, Camila. Obrigada, Adriana. Nós que agradecemos mais uma contribuição aí deste projeto que você vem realizando, da Pedagogia Espírita, sempre muito enriquecedor. Acredito que, assim como para mim, foi para todos aqui de muito aprendizado, de muito proveito. E convido todos a serenarem seus corações, as suas mentes, e peço a espiritualidade de luz que nos ampare, nos auxilie, que nos dê uma boa noite de sono, que nos permita absorver este conhecimento, mas, para além disso, que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia, possamos exercer essa pedagogia nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Tenhamos sabedoria para aplicar o Evangelho, não somente nas nossas exposições, estudos, mas, sobretudo, nas nossas ações diárias. Para isso, contamos com toda a espiritualidade de luz que nos ampara, auxilia, o nosso Mestre Jesus, nosso Pai Maior, e que peço para que abençoe a todos aqui nesta noite, que estejamos todos aqui novamente nos próximos estudos, e aos que não puderem estar, que continuem amparados, auxiliados, e que também possam colher os seus aprendizados de outras maneiras. Que assim seja. Bom, gente, eu agradeço muito, né, a companhia de todos